Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui 3 notícias que eu acho muito importantes, muito relevantes aqui relacionadas a criptomoedas, principalmente com o Bitcoin, tá? Vou falar aqui primeiro sobre o COAF, tá aí realizando uma investigação para detectar possíveis lavadores de dinheiro envolvendo criptomoedas. Ah, Rodrigo, isso aí eu já sei, cara, tem muitos lavadores, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, mas tiveram informações muito relevantes que eles conseguiram levantar aí. Obviamente não passaram todas as informações porque a investigação ainda está em curso, mas galera, tem muita informação misteriosa que a maioria da população, garanto, a maioria da população, até mesmo entusiastas e pessoas ligadas a criptomoedas não sabem, como por exemplo, vocês sabiam que 90% da operação de uma das maiores exchanges aqui em operação no país estão centralizadas ali em 23 pessoas? Exatamente, eu sei que existem muitas baleias aí pelo mundo, mas galera, aqui essa centralização dada aqui no Brasil é muito forte, mais do que em outros países. Eu vou dar mais detalhes sobre esse caso, sobre esse assunto, tá? Vou falar também sobre a expansão da empresa Atlas Quanto, que está aí expandindo as suas operações para fora do Brasil. É meio que um plano aí de colocar suas operações de método de maneira internacional, tá galera? Para passar a operar em vários países, como outras empresas do ramo de criptomoedas. E o primeiro país que eles deram um passo na sua expansão internacional é a Argentina, um país que de fato tem muita demanda por criptomoedas, a inflação lá está muito alta e tem um público, 40 milhões de pessoas, é um público muito grande que pode utilizar desses serviços. Então, embora muitas pessoas tenham aí suas desconfianças em relação a Atlas Quantum, fala que a empresa não é muito transparente, que de fato ela não realiza auditoria externa, não presta muitas informações, mas caso não haja nenhum tipo de trambicagem, nenhum tipo de irregularidade, a empresa tem tudo para dar certo, tá? E vou também comentar o caso de uma exchange brasileira que vai deslistar alguns tipos de criptomoedas e, enfim, vou falar para vocês qual é a exchange e dar alguns exemplos de criptomoedas que serão deslistadas, tá? Então, garanto que você vai querer saber dessa informação, beleza? Então, fica comigo até o final que você não perde nenhuma informação, certo? Agora, para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, pessoal, você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo. Já vou pedindo para você também dando logo like e também compartilhando esse vídeo com geral inteira. Se você quiser participar aí de um grupo de discussão lá no Telegram, então trocar uma ideia comigo no WhatsApp, o número vai estar aí embaixo aí na tela, tá? É só você adicionar e também vou estar deixando aqui na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos comentar aqui sobre essas notícias, tá galera? Pois bem, a Polícia Civil, em parceria ali com o COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá fazendo ali uma grande operação, é a maior operação aí relacionada a criptomoedas da história no país, tá? Lembrando, relacionada a criptomoedas, não é a maior do país, mas quando se fala em criptomoedas, nunca houve uma operação tão vultosa quanto essa, tá galera? E olha só, nas informações preliminares, eles descobriram aí que donos de alguns estabelecimentos detinham ali grandes quantias de Bitcoin e outras criptomoedas que estavam sendo comercializadas em um exchange aqui no Brasil, uma das maiores exchanges, se não for a maior aqui do Brasil, e essas 23 pessoas juntas movimentavam ali cerca de 90% das operações da exchange. Então, se essas pessoas aí saíssem do mercado, parassem de operar, olha, essa exchange aí sofreria um duro golpe aí nas suas operações. Ah, Rodrigo, então já que descobriram as pessoas, já que descobriram até os estabelecimentos que eles trabalham, devem ter descoberto os nomes deles, dados relacionados a CPF, endereço. Com certeza sim, o COAF, quando eles querem, eles conseguem. Obviamente, eles vão passar essas informações primeiro para resguardar aí a identidade dos investigados, obviamente tem que ter esse procedimento, e outro, para que também não comprometa as investigações que ainda estão em curso, tá? Mas eu garanto aí que essas pessoas, essas grandes baleias, já devem estar sabendo já que o COAF já está ali no pescoço deles, tá? Porque, de fato, não são tantas pessoas assim que a gente vê que movimenta assim grandes quantias, ainda mais nessas proporções. Então os caras já devem saber que estão falando deles, tá? E assim, o que eles puderam passar é que essas pessoas aí são donos, por exemplo, de empresas como empresas ligadas ao ramo de entretenimento, empresas ligadas a provedor de internet, vendedores P2P, são muito conhecidos, têm muita grana, donos de empresas de autopeças, donos aí de agências de viagens, empresas também relacionadas a jogos. E assim, eu meio que me arrisco a dizer que possíveis jogadores aqui, possíveis donos aqui de jogos do bicho, podem estar relacionados aqui? Sim,
Podem ser sim, porque esses caras têm muita grana, esses caras podem vislumbrar no Bitcoin uma forma ali de tentar camuflar o seu patrimônio, que não é pouco. E olha só, preste atenção, a cifra que essas 23 pessoas moviam era num montante ali de cerca de 40 milhões de reais, tá? Essas 23 pessoas moviam ali cerca de 40 milhões de reais. E como é que se chegou nessa conclusão de que os caras fazem lavagem de dinheiro? Olha só, obviamente o COAF deve ter ali estudado as atividades que os caras dizem fazer e se chegou ali numa certa conclusão de que aquelas atividades não são compatíveis com a quantia movimentada em criptomoedas por essas pessoas, tá? Então, assim, se esses caras movimentassem ali seus bitcoins, outras criptomoedas fora do país em uma exchange descentralizada, possivelmente eles estariam bem mais seguros? Sim, tá? Tem exchange aí que não exige o KYC. O que é isso, Rodrigo? Isso aí é o processo de identificação ali quando você vai fazer o cadastro no exchange. Você tem que digitar suas informações, mandar ali a foto do seu documento, tirar uma selfie com o seu documento provando que é você. Então, isso meio que centraliza as informações e, obviamente, essa exchange ela foi obrigada, ela foi compelida a fazer isso, as informações desses clientes para a COAF. A COAF foi lá, intimou, ela inquiriu essa exchange a passar essas informações e essas informações foram passadas. Mas, como eu já falei, se fosse uma exchange aí descentralizada, que não exige todo esse procedimento, se fosse uma exchange internacional, possivelmente o COAF poderia até por algum método tentar rastrear e saber de algumas informações, mas não chegaria aqui em dados tão conclusivos, tão complexos assim, e até para pegar os caras seriam muito mais difíceis, isso aí eu tenho certeza, tá? Eu não tô aqui conjecturando não, tô falando na realidade. Como eu já falei, a investigação ainda está em curso, mas em breve deve ser concluída aí e a gente pode até ver futuras prisões, caso a coisa se desenrole e atinja aí níveis cada vez maiores. Agora vamos falar sobre a Atlas Quantum, que está fazendo aí sua expansão internacional para a Argentina, tá? A Argentina, que é um país que a gente está vendo aí que a inflação está batendo 60%, a Atlas Quantum está querendo abocanhar uma grande fatia desse mercado e com razão, tá? Eu não tiro a razão dela não. Se eu fosse a Atlas Quantum, eu iria de fato para a Argentina, para o Zimbábue, para a Venezuela, para países que de fato estão muito degradados economicamente, porque tem muito potencial a ser explorado. Obviamente a Venezuela está passando por uma crise tão forte que eu não sei nem se existe mercado consumidor com dinheiro, com renda para pagar pelos serviços da Atlas Quantum, mas a Argentina está numa situação um pouco melhor, né? Dos males aí é o melhor. Mas a questão é o seguinte, existe aquela dúvida em relação, olha, será que a Atlas Quantum de fato aí realiza operação de arbitragem? Porque muitas pessoas têm dúvidas, a empresa de fato não é lá muito transparente, tá? E assim, já deixando muito bem claro que eu não estou sendo nem pago nem para falar bem ou mal da Atlas Quantum, estou aqui exercendo meu papel imparcial, fazendo uma análise fria da empresa, o que for ponto positivo eu elenco aqui, o que for ponto negativo eu falo também, estou sendo 100% sincero e meramente técnico, tá? Não estou sendo pago por nenhuma empresa, nem pela Atlas Quantum, nem por qualquer outro tipo de empresa para falar o que eu vou falar agora. Excetuando seus pontos negativos, que é sobre a questão de transparência, de não passar muito bem as suas informações, que de fato é um ponto negativo para a empresa, que se eu fosse ali o diretor da empresa, então eu fosse ali o responsável pela empresa, o presidente da empresa, eu mudaria essa regra, eu passaria ali informações, porque eu acho que quem não deve, não teme, tá? Ah, Rodrigo, mas aí a Receita, órgãos federais poderiam cair em cima. Olha, ela passando informação ou não, a Receita vai cair em cima. Isso aí é certeza, tá? Isso aí não vai evitar que órgãos governamentais, federais, vão para cima da Atlas Quantum, não. Pelo contrário, eu acho que esse tipo de informação até meio que, caso de fato eles não estejam fazendo nenhum tipo de trambicagem, não estou dizendo que eles fazem ou não, tá? Eu de fato tenho uma dúvida, tô alheio ao processo, tô de fora, não trabalho na empresa, não possuo nenhum tipo de informação privilegiada em relação à empresa, mas assim, com o olhar de quem tá de fora, com o olhar de um entusiasta de criptomoedas que está sempre antenado em notícias, o que é que eu acho? Olha, eu não creio que a empresa seja aí trambiqueira, que a empresa esteja fazendo aí malandragem, pirâmide financeira, eu creio que não, tá? Isso é uma crença, isso aí não é a verdade absoluta, eu não coloco minha mão no fogo por isso. Posso ser que descubra aí um possível esquema relacionado aí com a Atlas Quantum, mas até que se prove o contrário, a presunção de inocência meio que resguarda as operações da Atlas Quantum. E obviamente a gente não pode negar que essa empresa vem fazendo muito pelas criptomoedas. Até hoje nenhuma empresa relacionada ao ramo de criptomoedas despejou tanta grana aí fazendo publicidade de televisão, internet. Nenhuma empresa foi tão abrangente quanto essa. E lembrando, essa empresa aqui não tem práticas que se associem ali, que dão quase certeza que seja pirâmide. Pode ter dúvidas, mas ela não tem práticas ali muito parecidas com
pirâmides ou supostas pirâmides financeiras. Caso de fato não seja uma pirâmide financeira, tomara que a empresa cresça sim. Caso não seja pirâmide ou empresa fraudulenta, não somente essa, qualquer outro tipo de empresa cresça junto, empresa lícita, lisa, relacionada ao ramo de criptomoedas, eu quero que cresça sim, porque isso vai até gerar mais mercado. E esse passo de querer abrir uma filial fora do país pode ser aí um dos grandes passos que a empresa. Agora comentando sobre a questão da exchange brasileira que vai deslistar alguns ativos, tá galera? Lembrando, a exchange brasileira foi fundada por brasileiros, mas é fora do país, tem sua sede em Malta, é a Bleu Trade. E essa notícia aqui não é notícia ruim, quando eu falo de deslistar ativos, não é porque que eles vão ficar lá com seus ativos, tá? Eles vão dar um prazo para que você faça o saque dessas moedas, para que você possa fazer a conversão e obviamente fazer o saque em Bitcoin. E isso aqui é até algo vantajoso, algo benéfico, porque esse tipo de medida está sendo adotado visando justamente a segurança dos clientes. Tá? Por exemplo, essa Bleu Trade vai retirar alguns ativos como a Dogecoin, como a Decred, como a Wave. Não são somente essas três moedas, isso aqui são exemplos, tá? Obviamente tem uma lista com um bocado de criptomoedas, com um bocado de ativos. Você pode estar fazendo aí a conferência desses ativos na matéria que eu estou pegando essa notícia, tá galera? Aqui é no portal Criptofácil. E aqui tem uma lista com os ativos que eles estão deslistando. E também esse tipo de alteração vai ser ali para se adequar, para entrar ali meio que na regulamentação, porque não sei se vocês sabem, Malta, embora seja ali um país que seja favorável às criptomoedas, eles também têm um processo de regulamentação deles, então não é tudo liberado, não é tudo livre. Então esse tipo de alteração, esse tipo de modificação foi feita aí para se adequar a essas novas regras, esse novo tipo de regulamentação, mas como eu já falei, você tem um prazo, esse prazo até o dia 31 de setembro para você fazer o saque de todas as suas criptomoedas e ninguém vai roubar seus ativos, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. E esse prazo é somente para o saque, tá? Obviamente, caso você queira fazer depósitos nesses ativos, já vão estar encerrados a partir de hoje, dia 2 de julho, já não vai mais poder fazer depósito nesses tipos de ativos. Os mercados de trades vão ser encerrados semana que vem, dia 15 de julho. Então esses foram os prazos aí pré-estabelecidos, determinados pela exchange. Inclusive tem algumas pessoas que já estão espalhando aí esse informativo dessa empresa por alguns grupos de WhatsApp, Telegram. Eu mesmo já recebi aí diversos deles e garanto também que você já deve também ter recebido. Mas pode ficar tranquilo, sem susto, que não é nenhum tipo de problema dessa vez, e com essa exchange não é nenhum tipo de problema, tá galera? Pois é galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.